seja de novo bem-vindo ao Show de Notícias. Daqui a pouco ficamos com o Bruno Marinho para analisar as... Estás a rir, Delfina? Eu estou a rir porque o Pedro vai lançar de certeza absoluta depois do desporto. Não, apenas que é ia dizer Bruno Marinho, com a análise Uhum. futebolística deste fim de semana, o rescaldo também do clássico de ontem, mas antes, Xerife, Penas. Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Vou-vos contar aqui mais um caso difícil de entender. Nenhum contribuinte em Portugal pode entender isto. Num momento em que o governo manda todos os portugueses apertarem, como é que é possível esse mesmo governo, empresas públicas e institutos entregarem por ajuste direto a empresas de advogados pareceres jurídicos e outras ações no valor de milhões de euros? Como é que é possível? Como é que isto é possível? Como é que é possível criticarem-se os ajustes diretos, muitas vezes, que foram feitos, ou quase diretos, que foram feitos das escolas, criticar-se a parque escolar, com centenas de obras, um pouco por todo o país, e agora, este mesmo governo, veio-se a saber, faz ajuste direto a sociedades de advogados para eles emitirem pareceres jurídicos ou fazerem outras ações. Ao que se apurou 5 milhões de euros. E ao que se apurou a 4 sociedades de advogados. E os outros? E os outros advogados? E as outras sociedades de advogados? Não têm direito a poderem concorrer? Por que não? O bastonário da Ordem dos Advogados diz: estes pareceres têm que ser feitos através de um concurso público. Isto tem que ser colocado num site próprio para que todos os advogados possam concorrer, dizerem os seus valores, apresentarem-se para poderem também usufruir de um bocadinho deste dinheiro. Foram sempre os mesmos a ganhar. A Sociedade de Advogados Sérvulo Correia é a primeira da lista. É aquela que mais dinheiro tem ganho. Como é que isto é possível? Mas como é que isto é possível? O sol, quando nasce, é para todos. O governo tem o dever de distribuir bem o dinheiro. O governo não pode mais continuar a ter destas ações. O Xerife Penas vai continuar a alertar para algumas injustiças. Desta vez temos aqui o bastonário da Ordem dos Advogados a massacrar o próprio governo e a dizer que isto está mal. E isto está mesmo mal. Eu conheço muitos advogados, dezenas e dezenas de milhares de advogados estão a passar muito mal. Muito mal.
O apoio judiciário é pago tarde e às más horas. É pago tarde e a más horas. Alguns advogados têm que se deslocar. Têm, por exemplo, estarem de turno. Muitas vezes quase sem ganharem nada. Esta classe está a ser desprotegida pelo Governo e pelo Ministério da Justiça. Nós temos que alertar para isto. Quando olhamos para as nossas universidades e para as nossas faculdades de Direito, o que é que vemos? Milhares de jovens que vão ser lançados às feras, que não têm nenhuma certeza no seu futuro. E o Governo, ainda por cima, ajuda quem já está no mercado há muitos anos e que são os gurus, que são os dominadores dos lobbies. Isto é mais um caso de injustiça praticado por quem nos governa. Mas, sobre este caso, o Xerife Penas falou? Está falado. Agora, mais uma família está a ser vítima dos apertos económicos e financeiros que o nosso país está a passar. Tempos houve que qualquer cidadão que se deslocava a um banco e dizia: eu quero que me emprestem dinheiro para comprar uma casa. O bancário e essa instituição bancária pediam-lhe os dados, quanto ganhava, o seu agregado familiar e quase sempre o empréstimo era concedido. Pois é. Mas mais, muitas vezes os bancos diziam: porque é que não compra também já um carro, compra já a mobília, porque nós vamos avaliar a sua casa em muito mais dinheiro, a sua casa vale mais que o valor do empréstimo, porque é que não compra já tudo? Bem, e as pessoas compravam. Pois é. E agora, uma família de Massamá, que eu não vou dizer o nome, de Massamá, Sintra, é uma das muitas, das milhares, que neste momento está em risco de ter que entregar a sua casa ao banco e vir morar para a rua. É verdade. É verdade nua e crua. Vir morar para a rua. Mas, se este caso não tivesse uns contornos especiais, eu não estaria agora aqui a falar nele. Pois é. Mas este caso tem uma carga dramática, muito dramática. Você que está em casa, tem aí o seu filho ou a sua filha, uma criança de 10, 11, 12 anos, que gosta de lhe dar tudo, que quer que ele tenha o essencial. Você já viu o que é que essa criança sofreria se viesse a descobrir que você está com grandes dificuldades económicas e que está em risco de morar para a rua? Você já viu o sofrimento dessa criança, dessa que está aí ao seu lado? Você já viu? Pois é, isto aconteceu. Um menino de 10 anos, 10 anos, triste, descobriu que a mãe estava com grandes dificuldades para poder continuar a pagar o apartamento onde moram.
Ele conseguiu ver no e-mail da mãe, porque os miúdos hoje dominam já muito bem as novas tecnologias. Ele conseguiu perceber, através de mensagens trocadas via e-mail com o banco, de que a mãe estava em risco de poder de entregar o apartamento ao banco, porque já tinha prestações em dívida. O miúdo ficou apavorado. O miúdo não sabia o que fazer. Mas agora repare, o instinto deste miúdo. Ele disse, eu tenho um irmão com 20 meses. Tenho um irmão com 20 meses. A minha mãe deixou de pagar para nos alimentar. É triste, não é? É muito triste isto. Mas mesmo muito, muito, muito triste. Nós fomos indagar. Fomos perceber se isto era verdade. Isto é tudo verdade. A mãe deste miúdo ganha 700 euros. Mas tem, ainda por cima, uma parte deste ordenado hipotecada. Deve 50 mil euros. Deve 50 mil euros. E agora? E agora? Este miúdo escreveu para jornais, escreveu para televisões, escreveu para o banco em causa. Este miúdo de 10 anos, imaginem, 10 anos, está a tentar tudo por tudo para não vir morar para a rua. É uma história tremendamente triste. Como é que este menino pode estar concentrado naquilo que devia estar, que era na escola, nos estudos? Como é que ele pode estar concentrado? Esta família tem que ter uma ajuda. Este é o exemplo, esta família é o exemplo de milhares que agora têm que ser ajudados. Aqueles que andaram durante muitos anos a ganhar milhões e milhões e milhões à custa destas pessoas, têm agora o dever de ajudar. Têm agora o dever de ajudar. É um caso tremendo. Este miúdo espera a todo momento uma ordem do tribunal para abandonar a casa. Esperemos que isto não venha a acontecer. Esperemos que isto não venha a acontecer. Estamos aqui a formar uma pessoa, para além daquele de 20 meses, que vai já ficar marcado para toda a vida com este episódio. Isto é mais um exemplo daquilo que os senhores do dinheiro fizeram a este país. E agora esses mesmos, esses senhores do dinheiro, querem fugir às suas responsabilidades e não querem ajudar quem ajudou a que eles enriquecessem. Sobre este caso, o Xerife Penas falou, está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado. Seguimos com a síntese do desporto. O derby lisboeta entre Sporting e Benfica fechou a 26ª jornada da Primeira Liga de Futebol. A vitória sorriu aos da casa por 1-0, com o golo a ser apontado pelo holandês Ricky van Volswinkel aos 18 minutos de grande penalidade. O equilíbrio foi constante no primeiro tempo, mas na etapa complementar o Sporting desperdiçou várias ocasiões de golo. Com este resultado, a formação de Sá Pinto ultrapassou o Marítimo e subiu ao 4º lugar da tabela. Quanto ao Benfica, atrasou-se na luta pelo título e vê agora o Futebol Clube do Porto a 4 pontos de distância, quando faltam exatamente 4 jornadas para o término do campeonato.
Terminou a ligação de entre José Fernandes e o Hóquei de Barcelos. O clube chegou a acordo com o técnico após uma semana que ficou marcada pela greve aos treinos de alguns jogadores. A decisão dos atletas surgiu depois de José Fernandes ter apontado o dedo a alguns jogadores no rescaldo da derrota caseira diante do Tigres da 21ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. José Fernandes abandona assim um dos implementos mais importantes do hóquei patinado após 3 épocas no comando técnico. José Querido poderá ser o senhor que se segue, o que a confirmar-se seria o regresso a uma casa bem conhecida, ele que esta época treinou durante 6 jornadas a Oliveirense. A formação de Barcelos encontra-se na 7ª posição com 25 pontos, numa altura em que faltam 9 jornadas para o final do campeonato. Rui Machado regressou ao top 100 do ranking ATP após ter escalado 4 posições até ao 97º lugar. O melhor português continua a ser, no entanto, Frederico Gil, que ocupa o lugar 84 do mundo. Os restantes portugueses mais bem classificados são João Sousa, que está na posição 172, Gastão Elias no lugar 222 e Pedro Sousa no lugar número 250. E vamos precisamente analisar o jogo de ontem, o grande jogo do derby lisboeta que opôs Sporting a Benfica, a vitória dos Leões por 1-0. Bruno Marinho, boa tarde. Boa tarde. Olá, Bruno. Olá, boa tarde. Uma vitória escassa por 1-0, golo de grande penalidade de Wolfswinkel, mas ficamos com a sensação de que poderia ter havido muitos mais golos. Sim, principalmente na segunda parte, o Sporting teve um maior controle da partida e um ascendente. O Benfica também procurava a todo custo empatar e continuar na luta pelo título e não ver a sua vantagem aumentada para o líder, o Futebol Clube Porto. No entanto, o Sporting teve bastantes oportunidades na segunda parte, podia ter aumentado a vantagem e não conseguiu. O Benfica reclama uma grande penalidade Logo na abertura do jogo, que se calhar eventualmente o jogo seria outro, mas o Sapinto foi muito inteligente na abordagem ao jogo, preparar bem a equipa, preparou bem o confronto tático com Jesus e saiu vencedor por números escassos, quando de facto o Sporting teve um grande ascendente na partida. Não se pode dizer que o Sporting jogou à defesa, mas Sapinto deu a iniciativa de jogo ao Benfica. Sim, deu a iniciativa de jogo ao Benfica, aproveitando que o Benfica tem jogadores bastante rápidos na frente, não se quis expor demais à tática do Benfica. Esperou cá atrás, a defensiva do Sporting fez um excelente jogo. Foi o muro, aquela dupla centrais, Xandão e Polga Xandão tiveram muito bem. E depois soube sair com jogadores rápidos no ataque e com aquele losango ali de meio campo soube aproveitar e trocar as voltas ao Benfica. O facto do Sporting não ter objetivos para este campeonato, além do 4º lugar, fez com que esta equipa entrasse com menor pressão, logo daqui uma vantagem, Bruno, em relação ao Benfica? Sim, pode ser. Um derby é um derby, todos querem ganhar, não é? Mas Sporting, pela conjuntura que tem vindo de jogos excelentes na Liga Europa, tem subido gradualmente a sua produção de jogo, tem também conseguido bons resultados. O Benfica veio de um afastamento desmoralizador da Liga dos Campeões, bastante desgastado, o confronto com o Chelsea, e o Sporting soube aproveitar essas características que pôde aproveitar no jogo do Benfica. E Sapinto só tem vitórias em casa, só sabe ganhar em 8 partidas. Sim, todos os resultados pela margem mínima, de 1-0, sempre ganhou, só tem 2 derrotas, as 2 derrotas são fora, é o grande derby, é contra o grande rival de Lisboa, e é um bom tónico para o Sporting, cimentou o 4º lugar, ficou isolado, ultrapassou o Marítimo, está em crescendo e é bom para o futebol português. Está longe daquela posição que deveria estar, mas tem vindo a subir, tem vindo a mostrar um bom futebol e tem sido bastante consistente o Sporting. O Sporting venceu o derby de Lisboa, mas quase que poderemos dizer que o grande beneficiado, o grande vencedor da jornada foi o Futebol Clube do Porto, que venceu em Braga por 1-0, aumentou então a distância para o Benfica para 4 pontos e para o Sporting de Braga para 5 pontos. Bruno, ontem foi estendida uma passadeira vermelha para o título do Porto? O Porto tem sido bastante irregular, não é? Faltam 4 jornadas, tem 4 pontos de avanço, ainda falta jogar com o Sporting, também é uma equipa difícil e grande, falta ir ao Marítimo, mas apesar de tudo o Porto tem perdido pontos com as equipas teoricamente mais pequenas. Feirense, está a lutar para não descer, a própria Académica, o próprio Gil Vicente, e o Porto tem perdido. Nos jogos grandes o Porto tem sabido estar, tem sabido comportar à margem e ao pergaminho do seu clube e do seu habitual. Tem a verdade é que não claudicou nos grandes jogos, quer na Luz, quer em Braga. Sim, nos grandes jogos o Porto assumiu-se como grande equipa.
sumiu-se, em Braga deu uma boa resposta, controlou o jogo e aumentou a sua vantagem, não é? Está na liderança, pode controlar, pode aumentar, desde que não perca, tudo é bom. Agora é o que eu digo, vai jogar com o Beira-Mar, nos jogos mais fáceis o Porto tem facilitado. Às vezes liga o complicómetro. Tem complicado a ver se consegue aguentar a pressão e se consegue ser campeão, com o plantel também que tem. Acho que tem todas as possibilidades de o ser. Floco Porto que venceu em Braga, como dizíamos, por 1-0, e grande parte dos jogadores de Floco Porto estão no 11 da jornada, desenhado e eleito por Bruno Marinho, não é assim? Sim, porque de facto o Porto mostrou que aquilo que a gente estava a falar, mostrou consistência num terreno difícil, uma pressão enorme, e o Porto soube estar, controlou o jogo, teve várias oportunidades para aumentar a vantagem, ganhou por 1-0 o gol do Hulk, mas soube estar, soube manter a sua ansiedade controlada e ganhou em todas as frentes. Ganhou o seu jogo e depois o Benfica a ter que ganhar o jogo dele para continuar na luta, assim afastou-se da corrida do título. E são então 4 jogadores portistas que estão no 11 da jornada, que vamos passar então a enumerar os 11 melhores jogadores desta jornada e também o treinador do fim de semana. Sim, na baliza está o Jan Oblak do Leiria, tem vindo a subir de produção com... É um bom valor deste campeonato. É um bom valor, um jogador jovem e tem sabido e tem dado uma ajuda no Leiria na luta pelos seus objetivos. Na defesa direito, o Saponaro, do Futebol Clube Porto, ele veio dar outra consistência defensiva ao Porto, fechou ali os caminhos para a baliza por aquele lado, tiveram mais disponibilidade pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e Saponaro deu outra garantia de segurança ao Porto. Ele começou mal a época, quase nem jogou, mas agora parece estar a estabilizar. Para a parte final do campeonato tem sabido estar. Otamendi também foi uma grande ajuda do Porto na defensiva, em Braga, teve muito bem. Cohen, do Passos Ferreira, permitiu o Passos Ferreira ganhar fora e quase atingir os seus objetivos da permanência na Superliga. Ganhou por 2-1 em Olhão. Em Olhão, num concorrente direto também para não descer. Alex Sandro, pelo pouco tempo que jogou, mas também mostrou qualidade, teve uma oportunidade para marcar, e daquilo tudo que se tinha passado da sua entrada, ele mostrou que é um valor de futuro para o futebol. Já que falas de Alexandre, apenas um parênteses para me dizeres o que é que achaste da reação do Álvaro Pereira. Injustificada, acho que foi uma boa substituição do Vítor Pereira. Álvaro Pereira estava a falhar muito, estava a complicar muito, e eu acho que ele tomou a melhor decisão. Também tinha um cartão amarelo, olhou pelos interesses da equipa, e quando assim é, os jogadores têm que acatar a decisão. Avançando então para o meio campo, Bruno Amaro, do Vitória de Setúbal, na posição de médio defensivo, conseguiu o gol da Vitória de Setúbal. José Mota também conseguiu estabilizar o Setúbal, e o Setúbal tem vindo a subir. Vitória por 1-0 frente ao Guimarães. Vitória por 1-0 frente ao Guimarães. No meio campo também, parceiros Bruno Amaro, Ismailov e Elias do Sporting, deram uma grande consistência ao Sporting. Ismailov, para mim, é dos melhores jogadores do campeonato. Se não fossem as lesões, seguramente ele mostraria todo o seu valor. E Elias também, porque vem dar consistência, é um jogador muito importante nas transições. Elias fez um jogo muito prático, muitas vezes atirou a bola para a bancada. Sim, jogou como tinha que jogar. Quando dá para jogar bonito, joga-se bonito. Quando não dá, também é saudável jogar para a bancada. O que interessa é a vitória da equipa, e o Elias foi importante nisso. Na direita, o Hulk do Porto, pelo golo que marcou na hora da verdade, também apareceu, marcou o golo da vitória a resolver. Muito e teve importante. outras situações em que poderia ter marcado. Teve outras situações, um jogador que não é muito... É um amor-ódio que se vive com os adeptos do Porto, mas um jogador importante nas horas decisivas. Na frente também o Mateus, marcou 2 golos pelo Nacional. Vitória muito, muito importante na Madeira, o derby regional, em casa do Marítimo. Sim, na casa do Marítimo, a alcançar 2 golos, e o Rondon também, 2 golos importantíssimos que ajudaram o Nacional a ganhar na casa do concorrente da região e a solidificar a sua posição na tabela classificativa também. E como ali vemos, o treinador da semana para ti foi precisamente Vítor Pereira. Vítor Pereira, bastante criticado, mal amado pelos adeptos, mas na hora da verdade soube estar, soube transmitir à equipa segurança, querer e ambição, e também a própria substituição do Álvaro Pereira a mostrar que soube ler, soube estar. Mostrou liderança nesse momento. Mostrou liderança
e alcançou uma boa vitória para ele e para o futebol do Porto também. Fica então 11 a jornada por Bruno Marinho deste último fim de semana que passou e que cimentou o Futebol Clube do Porto como líder ainda mais seguro, com 4 pontos de avanço. Abordemos ainda a Liga de Honra. O Estoril também está em primeiro lugar, destacadíssimo, e Bruno, parece, ao que tudo indica, que falta apenas uma vitória para o Estoril garantir o regresso à Primeira Liga. Na próxima jornada há um Moreirense-Estoril. Em caso de vitória, os canarinhos garantem esse tão ansiado regresso. Sim, o Moreirense Estoril vai ser um bom jogo. Se o Estoril ganhar, consegue automaticamente a promoção e está uma vitória de conseguir. Se não ganhar o Moreirense, se não ganhar o Estoril e ganhar o Moreirense, a luta vai ficar mais renhida, mas acho que tem 7 pontos de vantagem. Acho que o Estoril garantirá a subida à Primeira Liga e que vai ser uma das equipas da Primeira Liga da próxima época. O Aves empatou em casa diante do Moreirense, mas a formação de Moreira de Cónegos não fez melhor e perdeu na deslocação ao terreno do Belenenses. Vai ser, de certo, uma luta até ao fim, Bruno. Pelo segundo lugar, vai ser de certeza. Aves e Moreirense estão muito renhidos. O Aves a não aproveitar em casa, jogava com o Portimonense. De salientar o Portimonense tem vindo a ganhar terreno e estava muito no fundo da tabela, agora já não está ali na luta mesmo para evitar a descida. O grande interesse acho que vai continuar a ser a luta também para não descer a divisão. Segundo lugar. De segundo e de não descer a divisão. Exatamente, a não descida. Bruno, até 2-8 dias para conhecermos muito o obrigado. 11 da semana por Bruno Marinho e também semana, o treinador muito obrigado, da semana. Até 2 a 8 dias. Seguimos então com, agora sim, o último intervalo deste show de notícias. Não nos perca de vista. Até já. Voltamos já.